E aí, pessoal, tudo bem? Voltando aqui falar com vocês sobre inovação, IA, por quê? Porque o negócio está acontecendo, está ficando cada vez mais tenso, toda essa questão da IA em tudo, né? E não tem como deixar de falar disso. Não trago aqui soluções mirabolantes, mas eu trago novidades, notícias, tendências, como eu sempre faço, porque eu sou um pesquisador curioso da área. Então, eu vou trazer para vocês 9 livros de destaque sobre IA e tecnologia. Lembrando que livro, tem um pesquisador amigo meu que eu sempre falava, cara, o livro, quando ele sai, pensa que já demorou um ano pesquisando, um tempo pesquisando até ele, aí depois edita, produz e sai. Então, mesmo a indicação de livros é importante, é interessante, os livros, para mim, continuam sendo a grande fonte de conhecimento, que reverbera, deixa legados, etc. Mas é um livro, então é importante eu ler o livro, e o mais importante para mim, quando eu leio o livro, é quando o livro é feito de pesquisas, e eu consigo extrair dentro do livro as fontes, aí eu vou atrás daqueles autores, e aí muitas vezes eles trazem temas atuais sobre aquele mesmo tema que já foi falado, entendeu? Tipo, ele continua pesquisando, mesmo depois que o livro lança. E essa é a ideia. Mas o livro traz um compilado, né, dessas atualizações. E é muito atual. Então, porque é uma pesquisa da McKinsey. Então, a IA está remodelando todos os setores, que vão muito além da tecnologia. Na mais recente pesquisa da McKinsey sobre o estado da IA, 78% dos entrevistados afirmaram que suas organizações usam a tecnologia em pelo menos uma função de negócio, e teve um aumento em relação a 55% em 2023. À medida que a IA de geração generativa acelera essa mudança, as coisas vão ficando cada vez mais importantes, as demandas ficando cada vez mais importantes. E para ajudar vocês a se manterem informados, a McKinsey está aqui indicando 9 livros de leitura obrigatória recomendados por líderes em tecnologia, né? No setor público, setor de tecnologia, setor de marketing, enfim. Para mais ideias ainda, é o que ler em seguida, né? Depois das recomendações da McKinsey, ainda tem muitas outras coisas que eu sempre falo aqui. Então continue seguindo aqui o canal, né? Já curta, compartilha e manda para quem você acredita que precisa dessas informações. Mas o primeiro livro que eu trago aqui para vocês é The AI Con, Como Combater o Hype das Empresas de Tecnologia e Criar o Futuro que Queremos. O autor é Emily M. Bender e Alex Hanna, tá? Esses livros foram contribuições de recomendações de mais de 45 executivos globais, então é muito interessante que não é o Fernando que está falando, é uma pesquisa real da McKinsey muito atual, que saiu 16 de julho, dia que eu estou postando isso aqui, então fica ligado. Construindo um Deus, a ética da inteligência artificial e a corrida para controlá-la, por Christopher DiCarlo. Foi recomendado pela Maria Eugênia do Castilho Cabreira, embaixadora do Gabinete da Vice-Presidência da República Dominicana, jovem líder global do Fórum Econômico Mundial. Bom, construindo um Deus, né? Aqui, pelo jeito, ela traz aqui, eu vou ainda pesquisar mais a fundo, mas eu quero trazer aqui o highlights para vocês saberem já e já irem atrás. Mas traz essa questão conflitante, né? Sobre o uso da IA, a IA como um tudo, né, como centro de tudo. Agora tem muitas empresas já estão dizendo que são AI first, que para mim faz sentido no sentido, sim, o core business é sobre IA, mas tem que ser people first, cara. As empresas, para que uma empresa existe? Para dar lucro, mas construindo uma solução de negócio para qual negócio, algum negócio que vai solucionar alguma coisa para alguma pessoa. No final é para as pessoas. Então, vamos falar que a AI first, para mim, é um pouco... Eu não quero ir na contramão, mas é que eu sou muito pró-pessoas. Então, para mim, pessoas em primeiro lugar, depois a gente vê o resto. Né? Não adianta eu ter lá AI e eu não dou bom dia. De AI e eu não falo com as pessoas que eu tenho que fazer, com meus liderados, não faço reunião, não dou feedback, não... Entendeu? Ah, mas eu tenho AI. Mas e aí, cara? E as pessoas? Como é que estão as pessoas? Qual a última vez você falou com toda a sua equipe, one-on-one? Então, pessoas, primeiro pessoas. Mas continuando aqui,
Gênesis, Inteligência Artificial, Esperança e o Espírito Humano, por Henry E. Kissinger, Craig Mundie e Eric Schmidt. Recomendado por Maribel Pérez Wadsworth, que é presidente da Fundação John S. e James Knight. Tá, não conheço a fundação, não conheço a Maribel, mas voltando aqui a falar que a IA é o Gênesis, né? A esperança, o espírito humano, né? Como que a gente vai utilizar o ser humano no meio dessa catarse de IA? E aí? Tem aqui um livro infantil sobre preconceito em relação à IA, da Avril Epps, que é muito legal. Ela é recomendado pela Cristina Mancini, que é CEO da Black Girls Code. Então, tá vendo que até livro infantil, né, já tá sendo feito, e é legal para que as crianças não tenham preconceito sobre a IA, mas tenham noção, né, que como que eu uso, para que eu uso, né, e entender que é uma ferramenta, sim, que no final das contas eu tenho que continuar cuidando, tratando e lidando com pessoas, mais do que com tecnologia. Mas, enfim, dá tema para mais uma conversa profunda aí, né? Eu gosto de conversas profundas. E, falando em conversas profundas, tem aqui o livro O Otimista, que é do Sam Altman. Não, na verdade, o nome do livro é O Otimista, Sam Altman, OpenAI e a Corrida para Inventar o Futuro, por Kit Hagen. É recomendado pelo CEO da Huberfin, que é a Cat Bloomgarden. Cara, Sam Altman está querendo ser o novo Bill Gates, né? Está querendo ser o novo Steve Jobs, está procurando todas as formas, fazendo parcerias, enfim, acabou de criar agora um hardware, né, que ainda não se sabe exatamente para que ele vai servir, mas sem telas. Então, eu acho que ele quer deixar a marca dele, já deixou, né, criando o ChatGPT ali, mas ele quer deixar a marca dele, um legado maior do que ele já está. Então, vamos entender as cenas dos próximos capítulos. Mas está aqui o livro da Cat Hagen, O Otimista, né, trazendo o Sam Altman como esse cara que está querendo criar o futuro para o bem da humanidade, enfim, até onde isso é o ego, né? Um pouco de loucura, um pouco de megalomaníaco, enfim, são os questionamentos, as perguntas, né? A mesma coisa se faz para o Elon Musk lá com o Grok. Então, o que a gente vai pensar sobre isso? Eu leio o livro e vamos tirar nossas conclusões. Outro livro aqui, desses recomendados pelos CEOs das empresas no mundo, A Máquina Pensante, de Jensen Huang. Novamente, desculpa, que tem um título e subtítulo, tá em inglês, eu traduzo em tempo real, então me ajuda aí, vai lá. A Máquina Pensante, Jensen Huang, NVIDIA e o microchip mais cobiçado do mundo. E o nome do autor é Stephen Witt. Ele é recomendado por Alan Murray, presidente da WSJ Leadership Institute. Então, traz aqui uma crítica, né, ao profissional lá da NVIDIA, né, o CEO da NVIDIA. Eu sei que a NVIDIA agora é uma das maiores do mundo, né, desbancou várias outras empresas aí no ranking ali das 10 maiores ali, mas ainda essa questão da cobiça pelo microchip é uma questão até geopolítica, né? Então é interessante se apropriar dessas informações, tá? Para saber por que a briga com Pequim, a briga lá com Taiwan, o que está acontecendo, essa provocação do Trump, com tudo isso está envolvido nesse assunto, tá? Então não é tão simples quanto parece, é mais profundo. Aqui o próximo livro, A Nova Sociedade Lunar, um guia iluminista para a próxima revolução industrial, por David A. Mindell. Recomendado por Amy Brand, diretora e editora da MIT Press. Cara, eu não consigo entender exatamente qual a proposta desse livro, mas fala sobre a próxima revolução industrial, então acho também importante. Todos esses livros com esse cunho de IA, com futurismo, então fica a dica. Mais um, O Maníaco, por Benjamin Labatut, recomendado por Adam Falk, CEO e presidente da Wildlife Conservation Society. Vamos entender o que ele quer dizer com esse livro, O Maníaco, né?
pelo nome parece até uma ficção, né? Mas parando para pensar um pouco, né? O que eu penso do maníaco, né? Eu penso que tem bastante oportunidade, né? Eu vou colocar aqui na o link aqui que ele faz aqui sobre esses livros, né? Que a McKinsey traz aqui, mas tem muita coisa legal aqui, ó, muita coisa legal mesmo, tá? Ele traz inúmeros, né? Eu estou aqui citando alguns, mas ele traz inúmeros livros aqui sobre dizendo muito bem o que você quer ler, né? O que você precisa ler em 2025. Então, são propostas de recomendações, mas já com essa curadoria, sempre com esse cunho de futurismo, inovação e um pouco apocalíptico também. E por último, mas não menos importante, o Inevitável, por dentro da transição confusa e imparável para veículos elétricos, por Mike Collias, recomendado por Jamie Heller, editor-chefe das Business Insider. Bom, sobre os carros elétricos, né, eu acho que para o mundo pode ser uma grande solução, mas eu ainda vejo bastante dificuldade de absorção por questões de infraestrutura, por questões das consequências, né, das side consequências, vamos colocar assim, que realmente é muito fácil você achar que está tudo certo ali, mas não é tão simples assim quando eu falo de mundo eletrificado e com a parada da produção de combustível fóssil. Eu acho muito distante. E o mundo já está dando respostas sobre isso, né? A BYD veio aqui, está voando, beleza, na China tudo é elétrico, tem muita coisa assim, mas pega países gigantescos como o Brasil, por exemplo, que não tem uma infraestrutura para isso, acaba virando meio que uma ficção, acaba virando meio que muito nicho mesmo. Pra você ter uma ideia, as vendas de carros elétricos caíram no Brasil. O que aumentaram no ano passado caiu esse ano. Então, estou falando de 2024 para 2025. Porque realmente por essa falta de saber o que vai ser disso, né? Essa leitura cinza do que vai acontecer, né? Com as baterias, com todo esse movimento formado, tem todo um mercado por trás, enfim. Eu continuo investindo em indústrias, empresas de autopeças, ou eu começo a investir em infraestrutura para carro elétrico? E aí? E quem já está, sabe, o que eu faço com esse monte de produto já produzido? Assim, tem bastante discussão para acontecer e muita decisão para ser tomada. Não é tão simples, é um assunto bem profundo. Mas tem bastante podcast falando sobre isso. Eu gosto de assistir, de ver alguns, tanto da BYD falando positivamente do futuro tal, quanto das outras, entendendo as possibilidades do Brasil. Um bloqueio bem simples, por exemplo, no Brasil, o carro 1.0, que é o mais vendido, ele é mais barato exatamente por ser 1.0, por ser menos poluente, por ser menos potente, por conseguir tarifas mais baratas para todas as peças, e aí eu consigo baratear e chegar ao preço que é, e mesmo sendo o preço que é, já tem carro de 1.0 de 100 mil reais. Entendeu? E tô falando de carro a combustão. E esse é o carro que o brasileiro médio compra. E você vai me falar de um carro maravilhoso, que é tudo elétrico, mas não tem onde eu abastecer? Então, não sou contra, sou a favor de carro elétrico. Se eu pudesse, tinha um. Tenho horror do preço da gasolina, que só aumenta. Não importa o presidente. Sempre aumentou. Meu sonho é o dia que eu chegar lá e a gasolina realmente diminuiu. Mas não é diminuiu os centavos, é diminuiu, tipo, hoje tá 6,30 aqui em Joinville, chegar lá no posto e tá lá R$5 a gasolina. Diminuiu mesmo. Aí mês que vem tá 4 e assim por diante, até chegar ali a R$1. Aí eu boto fé. Mas enquanto isso não acontecer, não vejo muito
bons sentimentos para ter relacionado à gasolina. Sou totalmente a favor do veículo elétrico. Mas, se você parar para pensar um pouquinho além da página 2, existe a questão básica da viabilidade. Tem um vídeo rondando muito legal do Eike Batista, que ele põe na conta, que realmente, aí você põe na conta da conta. Ele põe na conta colocar ali aquele 15 anos que dura o carro elétrico, né? Coloca aí 15 anos para frente de economia de gasolina, se você vai rodar só na cidade, conseguir ter 2 carros. Então, tem vários poréns, mas você tem um carro a combustão e um carro a gasolina, você rodar na cidade, coloca, ele diz para fazer o cálculo do ROI, só colocando a gasolina, nem colocando mais nada, nem colocando todas as outras coisas em cima, colocando só a gasolina em cima. E aí ele falou, a conta é ridícula, vale a pena imediatamente, não precisa nem pensar. Então, põe no papel sobre a sua realidade, entenda a sua realidade, porque uma coisa é o Eike Batista, outra coisa é você. Põe no papel, e se tiver a possibilidade de fazer o teste, tem a questão da desvalorização, tá, mas não precisa vender, pega o carro e fica com ele até 15 anos com o carro. Ué, é uma carcaça com uma bateria dentro, não tem o que quebrar, literalmente, assim. Lógico que tem a mola, a suspensão, tá, tem essas coisas, mas isso aí também quebraria outro carro, entendeu? Mas faz esse teste, então, é isso que ele quer dizer, porque a quantidade de micropeças, no fato de não ter motor, de motor ser elétrico, todas essas micropeças aí não quebram, porque não dá problema, porque não tem. Não vai ter problema no radiador, enfim, uma série de coisas ali que dão problemas no carro elétrico não vai dar, porque é só uma carcaça que anda com um motor elétrico, a famosa enceradeira. Sei que eu estou aqui sendo talvez simplista, mas eu estou pedindo para vocês aí procurarem aí com mais profundidade informações sobre o carro elétrico. O fato é, da minha cabeça, eu acho viável, igual um cara falou, você ter 2 ali, um cara falou no podcast, você ter 2 carros, um para rodar na cidade, aí sim, elétrico, roda para lá e para cá, baratinho. E aí, se precisar viajar, você pega um carro e viaja, um carro com a gasolina e viaja. E tá tudo bem, tá? Então, essas recomendações de livros foram dadas para vocês se atualizarem, também refletirem sobre a IA. Lembrando que a leitura, ela ajuda na sua continuidade cognitiva, né? Eu tenho alguns pensadores que dizem que quem é burro vai ficar mais burro com a IA e quem é inteligente vai ficar mais inteligente. Então, saibam usar a IA como uma ferramenta para otimizar vocês mesmos e não reduzir o mundo para vocês mesmos, tá? E essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês nesse momento. Estou aqui seguindo com os meus trabalhos, com os meus projetos, e assim que eu me deparar com algo novamente interessante, novamente inovador, novamente que eu acredito que seja importante compartilhar com vocês, vocês sabem que vai ser compartilhado. Um forte abraço a todos e uma excelente semana, uma excelente festas julinas aí, para quem estiver assistindo esse vídeo imediatamente, e para quem assistir depois, esse vídeo foi feito em julho, no mês de julho, então, e postado aqui na semana entre o dia 10 e o dia 20 de julho. Então é importante que vocês leiam, se atualizem, vão atrás dessas fontes, eu vou deixar as fontes aqui na descrição, e curtam e compartilhem, não faço vídeos deveras editados e bem feitos ali com o estúdio, eu não tenho aqui, eu gravo aqui da minha câmera, aqui da minha casa, então fiquem tranquilos que vai ter sempre conteúdo de qualidade para vocês, mas essa qualidade do cenário, isso aí eu não consigo atender vocês com a excelência que vocês merecem ainda, mas eu sei que é uma provocação para eu mesmo parar e pensar, que às vezes eu olho aqui e falo, poxa, podia ter uma abordagem melhor, um fundo, né, tal. Mas eu penso que a autenticidade é o último grau da sofisticação, então é importante também que vocês tenham em mente que essa é a realidade e
O mais importante é realmente o conteúdo. Mas eu vou cada dia buscar formas de deixar o mais interessante, mais bonito para vocês também. A estética importa. Finalizo aqui com um forte abraço. Novamente, coluna cerebral. Se atualizem, estudem.